Meu nome é Walter Leite. Vou fazer uma breve resenha, alguns comentários sobre esta obra de Nietzsche. É esse homem. Eis o homem. É uma obra de Nietzsche. É uma espécie de autobiografia. No entanto, Nietzsche não relatou os fatos históricos da sua vida com cronologia, falando como o que mais importante foi acontecendo na sua vida. Ele fala, evidentemente, um pouco da sua maneira de ser, como ele é, da sua visão do mundo, da sua forma de se contrapor à filosofia e, sobretudo, ao cristianismo. É uma obra fantástica. No entanto, quando eu li a primeira vez esta obra, eu li de uma forma mais apressada, mais superficial, e eu me choquei, porque ele tem uns títulos assim, como eu sou inteligente, como eu escrevo livros. Para mim, transparecia uma loucura, transparecia um narcisismo, mas lendo posteriormente, de uma forma mais detalhada, estudando mais minuciosamente, eu quero dizer para vocês que adorei. Ele faz aqui uma verdadeiro, vamos dizer, uma antologia. Ele compara, ele faz uma análise de cada livro, de cada obra sua. Ele fala de todas as obras, Aurora, Zarastruta, Além do Bem e do Mal, vai mostrando cada episódio da sua vida, cada situação, e ele traz aqui alguns valores, alguns conceitos muito bons. Primeiro, ele mostrou para mim, que eu vi com mais minuciosidade, ele mostrou para mim que ele amava muito o pai dele. Ele admirava o pai, que faleceu aos 36 anos, muito jovem. E Nietzsche afirma também neste livro que aos 36 anos foi o ponto onde Nietzsche também começa a se sentir mais fraco. A sua decadência começa a partir de 36 anos. Mas ele amava o pai, gostava do pai, admirava o pai, que foi um pregador, ia ser pastor e acabou falecendo. Ele não admirava tanto a sua irmã, tampouco a sua mãe. Isso também ficou bem evidenciado. Ele não admirava como ele falava do pai. Da mesma forma, ele não respeitava muito, ele não admirava muito os alemães, a Alemanha, vamos dizer, o intelectualismo alemão. Ele, de uma forma ou outra, ficou bem evidente que ele não aceitava muito. Ele admirava o budismo e rechaçava, combatia o cristianismo. E aqui ele mostra, de uma forma bem evidente, de que o idealismo, ele não gostava do idealismo, ele não gostava da ideia cristã, a ideia de pecado, a ideia de um céu, de uma condenação eterna, a ideia de um mundo além deste, melhor do que esse. Ele combatia também a dialética. Ele chegava a dizer que a dialética é decadência. Ele fala, inclusive, de Sócrates, mostrando que
Sócrates e a sua dialética eram toda a filosofia socrática e seus seguidores, Platão, ele combatia, ele rechaçava, ele chamava, evidentemente, de decadente. Ele falava mesmo que existia a decadência mesmo. Então, Nietzsche, quando você vai ler Nietzsche, vai entender que a história de um Deus, criar um Deus, dar um Deus criador, como o cristianismo gerou, um Deus como centro do universo, um Deus que coordena, um Deus que comanda, um Deus antropomórfico, muito parecido com o homem, com inteligências, qualidades humanas, vingativa, etc. Nietzsche achava que esta definição de Deus era uma forma simples de burlar só para os ignorantes e fracos. Esse conceito de Deus. Eu estou aqui me referindo, fazendo procurando dar a visão do pensamento nietzschiano. Então, ele contestava frontalmente essa ideia de Deus. Como ele contestava Platão, a teoria da forma, o mundo das ideias, o idealismo. E, posteriormente, Nietzsche, ele, de uma forma engenhosa, ele criou um termo para definir este processo de negar este mundo que vive, que é um mundo real, é o único mundo que se tem, na esperança de um mundo pós-morte, um mundo além. E Nietzsche chamou todo esse processo de idealismo, de trocar o certo pelo ideal, que também ele combatia o ideal, seja ele qual fosse. Ele usou o termo niilismo. Niilismo é o vazio absoluto, seria o nada, mas Nietzsche mudou o significado e utilizou niilismo para definir pessoas que negam o mundo real, o nosso mundo, em busca... Então, a religião cristã, segundo Nietzsche, é niilista. As ideias filosóficas que promovem um ideal, uma utopia, seja ela qual for, é niilista. Platão, com sua república, é um niilista. Então, é muito fundamental isso. E também é importante entender que Nietzsche, no seu livro Zarathustra, em todas as obras que ele tem, ele combatia, de uma forma ou outra, o ritualismo, a aparência, a demonstração externa, de santidade. Nietzsche chega a dizer que era o seu pensamento, a sua maneira de ver nas alturas, o ar das alturas, o ar das montanhas mais altas. Ou seja, ele não faz parte do trivial, deste mundo aqui. Aí muita gente condena Nietzsche, combate, ele teve muitos inimigos nessa parte, porque ele combateu a filosofia, combateu o pensamento organizado, combateu o cristianismo, combateu as maiores forças. Ele chamava muito a transvaloração, ele falava muito da moral, dos princípios, da filosofia, etc. Então, para Nietzsche, o importante mesmo era a vida. Ele chega até um ponto de dizer que a teologia que é as preocupações teológicas, que para Nietzsche era sem sentido, era muito mais importante, o Nietzsche disse, se preocupava muito mais com a alimentação, que proporciona uma saúde corporal, um equilíbrio, e ele salienta nesta obra que pena que ele foi despertar para esse aspecto, já mais
já maduro. Todo mundo sabe a história de Nietzsche, que ele passou 10 anos, foi acometido de uma doença que ninguém sabe, alguns falam que oriundo da sífilis. Ele passou 10 anos demente. Ele nasceu em 1844 e faleceu em 1900. Importante entender que ele foi professor de grego, ele foi professor da cátedra de Basileia, na Universidade de Basileia, e se afastou por causa da doença. Ele tinha crises de dor de cabeça e vômitos profundos seguidos, era um sofrimento muito grande, isso aí muito antes de chegar o desfecho final com a demência. Mas, mesmo com todo o sofrimento, ele nos legou o amor fati, e nesta obra ele fala muito disso aí. Ele fala de uma forma de superar o ressentimento. Ele combate, ele diz que o ressentimento é causa da doença. Não adianta você responder o outro com ódio, com mágoa. Ele sempre salientava. Toda ofensa, todo mal, todo ataque dirigido a ele fazia questão de responder com inteligência, fazia questão de responder com bondade e jamais com ressentimento, se nivelando. Eu fiquei de veras encantado. Eu gosto da literatura de Nietzsche, porque eu entendi Nietzsche como uma pessoa, um filósofo, um homem irrequieto, um homem que teve coragem de romper com padrões, que rompeu o medo, que disse que é como ele dissesse: não adianta você ser ateu ou agnóstico ou crente, você tem de valorar a sua vida, o aqui e agora, seu momento. Ele recebeu forte influência do budismo também. Ele estudou Schopenhauer e, portanto, é uma obra que eu digo que vale a pena ser lida. Ele tem um trecho que ele fala da doença dele, e ele diz que quando ele superava aquelas crises, é uma frase muito conhecida, ele sempre se refere a isso. Ele dizia: aquilo que não me mata, me fortalece. Então, vale a pena ser lido. Lê com calma. Os aforismos aqui de Nietzsche é para ser lido com calma, porque se a pessoa passar rápido, não vai entender. E a chave para entender Nietzsche é entender o que é niilismo, que para ele é quando você troca o certo pelo duvidoso, troca o real pelo ideal, seja religioso, político. Esse é o primeiro ponto. O eterno retorno, que ele fala do eterno retorno, que é uma forma de avaliação. Entender que tudo que você viveu, você pensar que vai viver para sempre a mesma dor, a mesma mágoa, a mesma alegria, é fantástico. Esse é o eterno retorno. Entender o amor fati, que é amor à vida como ela se apresenta. E nesta obra aqui fica bem evidente o amor fati. Amar a dor, amar o caos. E numa das obras lá, diz que quando ele fala do cristianismo, fala do pecado, ele diz: por que não divinizar o pecado? Eu acho fantástico. Então, eu quero deixar essa mensagem, mais no sentido de mostrar a vocês que pode-se ler o Nietzsche com calma, com prudência. É um único filósofo do século XIX para cá, para trás, foi o único que ainda hoje é atual.
e hoje é bastante discutido em várias universidades do mundo. Cada vez Nietzsche é mais atual, fazendo com que a sua profecia, quando ele dizia que nasceu póstumo, se cumprisse. Agradeço a todos pela preferência. Se o amigo gostou, compartilhe, se inscreva no canal, acione o sino para receber novos vídeos e dê seu like. Se quiser ser membro do canal, só apertar o botão de membro, contribuir com R$2. E vale a pena ler Nietzsche. Vale a pena você com a mente aberta. Ler sem defesa, sem julgamento, sem preconceito. Agradeço a todos pela preferência.